Fala galera, chegando com o Direto da Toca com informações importantes nesta sexta-feira. Eu quero trazer aqui sobre a janela de transferência, como que ficou, o que a CBF alterou e vou explicar em detalhes. Lateral esquerdo convocado, será que o Cruzeiro vai pedir liberação ou vai deixá-lo ser liberado aí para amistosos da seleção sub-20? Vai perder jogos da Copa do Brasil e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? Curta aí, é só clicar no joinha, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de conteúdo aqui no canal. Ainda não é inscrito, tem que fazer a inscrição, hein? Vamos juntos em mais um Direto da Toca, agradecendo ao pessoal que está votando lá no prêmio IBEST. Meu amigo Gleison Light falou que é IBEST, que o I é de internet. Então, já passamos muita gente lá. Você que ainda não votou, vou deixar na descrição aqui do vídeo, hein? Sempre na descrição. Prêmio IBEST, então, também está fixado no comentário deste vídeo. Dê aquela moral aí, compartilhe com todo mundo. Começando com a convocação do Kaique para amistosos na Espanha da seleção sub-20. O Brasil que vai disputar o Mundial da categoria em maio. Esse Mundial deve até ser na Argentina, seria em outro lugar, mas deve mudar. E o Kaique foi convocado mais uma vez. O Stênio ficou fora desta. Lembrando que o Stênio foi para o Sul-Americano porque vários outros foram cortados, os clubes não liberaram, enfim. O Kaique está firme, lateral esquerdo. E ele vai disputar amistosos, se for liberado pelo Cruzeiro, de 15 a 27 de abril. Então ele perderia a estreia na Copa do Brasil, jogo da volta da Copa do Brasil e algumas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não informou se vai pedir liberação, alguns clubes vão pedir liberação, e outros atletas podem até ser cortados e o Stênio pode até ser convocado também. Enfim, vamos ver, mas o fato é que o Kaique está convocado e se ele for para a seleção, para esses amistosos na Espanha, ele vai perder jogos aí da Copa do Brasil e também da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora o assunto importante, que é sobre a janela de transferência. Mais cedo eu tinha até falado. E a informação é a seguinte: para transferência internacional, a janela fecha mesmo na segunda-feira, dia 3 de abril. Poderia chegar alguém do exterior só se estivesse sem contrato. E para transferência nacional, aí sim a janela passa para o dia 20, com uma explicação. O jogador que for transferir, por exemplo, dia 10 de abril, o Cruzeiro vai contratar um atleta que está em algum clube que disputou o campeonato estadual. Beleza, é possível. Até dia 20 de abril. Só não pode transferir depois desse período quem não tiver disputado um campeonato estadual. Então é pouco provável, né? A maioria aí, 99,9% dos jogadores no Brasil disputaram algum campeonato estadual. Tinha aquela dúvida se era somente de times na final, mas não. Disputou campeonato estadual, pode se transferir depois do dia 4 até o dia 20, então, movimentações nacionais o Cruzeiro pode fazer. Aí vamos ver se a diretoria vai contratar alguém. Então, para ser bem claro, janela internacional fecha segunda-feira, nacional, que tem atuado em algum campeonato estadual, fecha no dia 20, jogador sem contrato antes do dia 4, antes do dia 3 de abril, aí pode ser registrado a qualquer momento. É a determinação, então, que foi dada pela CBF. A expectativa pela tabela da Série A e também da Copa do Brasil. Muito provavelmente, o Cruzeiro estreia dia 16 de abril contra o Corinthians em São Paulo, Arena Corinthians, um domingo. E a Copa do Brasil, ao que tudo indica, o Cruzeiro joga no dia 12 de abril, lá nos Aflitos, no Recife, e 26 de abril, este jogo da volta. Aí vamos aguardar mais detalhes por parte da CBF. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. A gente gostaria de saber a respeito aí dessa reunião de hoje, né? Uma vez que ontem saiu a informação de que o diretor da Minas Arena havia conversado com o Pedro Lourenço, mas pelo que a gente entende, a questão é entre o Cruzeiro, o governo do estado e a própria Minas Arena. Essa reunião de hoje aí, o que ficou definido? Qual que foi o tema principal? O Cruzeiro vai voltar para o Mineirão? Foi uma reunião excelente, né? A gente pediu
já tinha pedido a reunião há um tempo, novo secretário de infraestrutura. A nossa ideia e o que a gente sempre quis é voltar para o Mineirão, e o que a gente pediu aqui foi a instauração do comitê, que já tinha sido prometido pelo governo anteriormente. Então a gente levantou a mão e pediu para o governo ajudar nessa mediação da conversa com a Minas Arena. Gabriel, foi um primeiro passo dado pelo Cruzeiro ou pelo secretário que foi nomeado pelo Zema, incumbido de realmente resolver esse problema envolvendo Cruzeiro e Mineirão? Não, o passo foi dado por nós. A gente entende que ele também tem outros temas relevantes e acabou de chegar no cargo agora. A gente inclusive deu um tempo antes de fazer o pedido, mas foi muito bem recebido hoje aqui. Gabriel, e até no sentido desse papo com a Minas Arena, né, que vocês querem a mediação do governo, teve algum avanço nesse contato entre vocês, alguma aproximação entre Cruzeiro e Minas Arena, desde o rompimento até anunciado pelo Ronaldo? Pela primeira vez ontem a gente recebeu formalmente uma proposta da Minas Arena para voltar a jogar no Mineirão. A proposta, a gente entende que ainda não é benéfica para o Cruzeiro, ela está inclusive pior do que das condições que a gente tinha no ano passado, mas a gente sempre se manteve aberto a discutir e vamos responder essa proposta hoje, inclusive. Essa proposta que veio ontem tem a ver com aquele encontro do Pedro Lourenço com o Samuel Lloyd, do Mineirão? Eu acredito que não. Assim, quem faz a gestão da SAF somos nós. O Pedro, além de ser um cara muito querido, é um investidor, mas ele não tem qualquer influência na gestão do clube e é um assunto tratado por nós. Ô Gabriel, aquela vez que a gente fez uma live, você tinha revelado algumas condições lá que o Cruzeiro queria, vamos dizer, ser o gestor do estádio, garantindo pelo menos o mesmo resultado para a Minas Arena, menos repasse do governo e, claro, mais poderio financeiro para o Cruzeiro. Teve uma resposta concreta depois disso? Por que você acha que esse plano do Cruzeiro, com todo mundo melhorando as condições, não pode ser aceito? Aí você tem que perguntar para a Minas Arena, eu não sei dizer. A proposta que veio para a gente ontem, ela não contempla isso, então não contempla o Cruzeiro como gestor. Eu realmente não sei te dizer o porquê que a Minas Arena não aceitou a proposta que foi feita ao longo do ano passado. Para essa reunião tinha previsão que vocês pensassem em trazer alguém da Minas Arena, em pauta isso? Foi feito o convite para eles? Não, a gente pediu justamente para o governo mediar a relação, porque a gente não conseguiu ter resposta sobre os nossos pleitos pela Minas Arena, então o nosso pedido aqui hoje foi justamente para o governo interceder, dado que o Mineirão é um bem público que está cedido para a Minas Arena, mas que volta para a mão do governo em algum momento, e eles, como parte interessada, têm que se posicionar também. Gabriel, pela sua perspectiva, então, segue o Cruzeiro jogando longe do Mineirão? É algo que, a seu parecer, dessa reunião vai demorar muito ainda, uma discussão que vai demorar meses, dias? A gente deixou bem claro que a nossa ideia é voltar para o Mineirão o quanto antes. A gente pediu celeridade, a promessa do governo é que essa reunião vai ser marcada ainda no mês de abril, então para a gente o quanto antes melhor. O Mineirão é a casa do cruzeirense, eu gostaria muito de voltar para o Mineirão. Deu para sentir alguma preocupação do governo também? Porque o objetivo final do estádio é futebol, né? O que não vem acontecendo nos últimos meses. A gente mencionou isso, inclusive teve uma matéria hoje que falava que o Mineirão foi o estádio de Copa do Mundo menos usado esse ano. É lamentável, né? Eu, como morador de Minas Gerais, morador de Belo Horizonte, lamento, como contribuinte, eu lamento muito, e eu imagino que também incomode o governo isso. No sentido que você falou que talvez demore um pouco mais a acontecer, apesar da vontade do Cruzeiro de resolver isso rápido. O Cruzeiro vai seguir jogando no Independência, há a possibilidade também de jogar fora, óbvio, tem um contrato com a Independência, mas como que está essa situação a curto prazo, Gabriel? A gente tem contrato com Independência, a nossa prioridade é voltar ao Mineirão, mas a gente tem contrato com Independência, como eu falei já em outras ocasiões. Eu tenho um agradecimento profundo ao Salum, que recebeu a gente, que sempre me tratou e tratou o Cruzeiro com o máximo respeito. A nossa ideia é honrar o compromisso que a gente firmou com eles, mas ele já sabia também que, havendo a possibilidade de voltar para o Mineirão em condições que sejam benéficas para o Cruzeiro, a gente voltaria. Em relação à Adidas, difícil, né? Mais uma falha, lamento muito,
Eu ainda não conversei com eles, eu estava em reuniões, mas vou conversar. A gente vai se posicionar muito firme em relação a isso. Acho que não só o ocorrido de hoje, né, mas vazamentos de camisa, são erros que vêm se repetindo. E eu sempre falei para eles que eu quero ver a diligência alemã aplicada também aqui no Brasil ao Cruzeiro na hora de tratar os temas que são sensíveis pela gente. Mostra um profundo desconhecimento do que estão fazendo, mostra um profundo desconhecimento e uma falta de respeito com a gente e com o torcedor cruzeirense. Então vai ser tratado de maneira dura por nós.